Já já eu vou orar. E hoje nós estamos começando essa campanha que chama Resultado. E se eu te fizer uma pergunta, vai ser até ilógica, porque quem é que não quer resultado positivo na sua vida? Todos nós queremos resultados positivos. Mas eu quero deixar aqui hoje uma mensagem a você, onde Deus nos prepara para ter resultados positivos. Ou seja, aonde Deus ele nos ensina a como as nossas lutas podem nos ajudar a chegar em resultados positivos, a como você transformar sua luta em resultados positivos. Tem coisa que hoje nós estamos passando, tem coisa que hoje, baixa só um pouquinho aqui para mim, está muito alto. Tem coisa que nós estamos passando hoje, que nada mais é Deus nos preparando para o nosso êxito de amanhã. Amém? Só que às vezes nós não compreendemos o porquê estamos passando por situações hoje, o porquê nós estamos enfrentando lutas hoje, batalhas hoje. É por isso que o cristão ele nunca pode parar de guerrear, porque a guerra de um cristão é a preparação para o êxito que Deus vai exaltá-lo lá na frente. Amém? Só que às vezes no momento nós não estamos entendendo o que está acontecendo, e a vontade é parar, a vontade é desistir, a vontade é sair correndo. Às vezes a gente não entende por que na nossa caminhada aparece. Deixa eu tirar isso aqui, porque para mim pregar com isso aqui tem que botar o elástico, tá, bispa? Pede para colocar aí. Às vezes a gente não entende por que na nossa vida as situações aparecem, se apresentam, coisas que a gente nem pediu para passar e a gente está passando. Então eu queria hoje, talvez seja uma das melhores mensagens que Deus já me entregou, você vai ouvir hoje aqui no culto. Amém? E eu vou te entregar essa mensagem, e durante 5 sexta-feiras, quantas? 5 sexta-feiras, eu vou subir um monte pela sua vida. Hoje, eu vou subir, eu vou comprar uma garrafa de azeite. Quando eu sair aqui do culto, eu vou comprar uma garrafa de azeite, vou subir um monte com ela, vou consagrar. Sexta-feira que vem, vou ungir você aqui, e na próxima sexta, vou ungir você aqui, e vou ungir você um vencedor em Cristo Jesus. Amém? E cada sexta-feira aqui você vai aprender, mas talvez hoje você vai aprender uma das coisas mais importantes, que assim como Deus estava falando comigo, tenho certeza que Ele vai falar com você também, que Ele vai te ensinar a estratégia técnica de como você vence, de como você chega a lugares onde você nunca chegou. E você vai compreender que as suas lutas nem sempre são para o seu fracasso. Muitas vezes as lutas, como eu falei, são para o êxito, para o nosso sucesso. E êxito não é ter dinheiro, não. Êxito é a plenitude da gente poder ser feliz. Êxito é a gente chegar dentro da nossa casa e ter paz. Êxito é quando a presença, é quando o amor de Deus está na nossa vida e a gente prospera, a gente tem saúde, a gente tem alegria. As coisas de Deus acontecem na nossa vida. Amém? Êxito não é só quando a gente recebe uma cura. O êxito é quando a gente vence uma batalha e a gente está feliz por aquela vitória que nós tivemos. Quem está me entendendo? Deu para você entender, sim ou não? E olha só, a Bíblia ela fala de um menino pequenininho, já preguei muito dele aqui, Davi, que matou quem? Que matou o gigante. É a história que mais a gente conhece, que mais você, quando fala de Davi, Davi fez muitas outras coisas, mas quando você fala de Davi, você lembra logo no matador de gigantes. Mas hoje eu quero falar do cartão de Davi, da apresentação de Davi. Quando Davi ele vai para matar o gigante, primeiro ele passa pelo rei, e ele precisa se apresentar para o rei. E nenhum rei vai mandar alguém para a guerra se ele não tem uma bagagem.
de guerreiro, uma bagagem de alguém que sabe lutar. Ou seja, ninguém vai colocar alguém na guerra que não está preparado para guerrear. Então é por isso que eu estou dizendo para você, tem guerras que você está passando, que é a preparação de Deus para algo grandioso da parte dele na sua vida. Mas cuidado, porque quando a gente para, Deus retém. E muitas coisas estão retidas e precisam ser soltas ou libertas sobre a nossa vida. Tem coisas que estão presas e vai se acumulando, por quê? Porque enquanto Deus não vê a gente preparado para enfrentar aquela guerra, vencer aquela guerra, Deus não vai te colocar numa guerra em que você vai morrer. Então tem guerra que Deus primeiro vai nos preparar, e quando você estiver preparado naquela guerra, Ele vai deixar você decidir. E agora? Vai para cima? Vai vencer a batalha? Ou vai abrir mão? Mesmo assim, Deus não vai decidir guerras ou batalhas por você. A decisão é nossa. E sabe quando nós tomamos a decisão de enfrentar a batalha? Quando nós nos sentimos preparados para vencer. Quem está preparado para vencer não sente medo. Quem está preparado para vencer não abaixa a cabeça. Quem está preparado para vencer é como Davi. Diziam para ele: olha, mas você vai perder para o gigante. Olha o tamanho do gigante, você é pequenininho. E Davi dizia: me põe lá de frente com ele, me coloca de frente com esse gigante. Mas o gigante todo dia está enfrentando o maior exército de Israel. E Davi dizia: não se preocupa não se preocupa. Mas o que fazia Davi ser assim? O que Davi tinha, que ele não tinha medo desse gigante? O que fazia Davi olhar para o gigante e entender que esse gigante também cairia? Porque sabe qual era o êxito de Davi? Era quando esse gigante caísse, porque a bênção de Davi estava depois da morte desse gigante. Amém? Tem batalhas que Deus vai colocar você, para você decidir. E se você decidir, e quando você está preparado para decidir, pode ter certeza que Deus vai estar com você naquela batalha. E aquela batalha não vai ser um fracasso, pelo contrário, vai ser um sucesso na sua vida. Você está com a Bíblia aí? Olha só, 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 34. Se você está com a Bíblia aí, abra aí. Se você não está, você acompanha comigo aqui. 1 Samuel, vamos começar aqui do 33 melhor. Volta filhinha, para você entender. Posso ler? Coloca a sua mão aí sobre a palavra. Diga: Senhor, continua usando essa palavra para falar comigo. Ela é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. E ela é uma bênção. E se ela é uma bênção, eu sou abençoado por ela. Olha só, diz assim: porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar, pois pelejar com ele, pois tu ainda é moço e ele é guerreiro desde a sua. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão, diga comigo, um leão, ou um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí pós ele e o feri, livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteus
será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e ele me livrará das mãos do. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Sabe de quem eu quero falar hoje? Fala aí para quem está do seu lado, presta muita atenção. Você vai aprender hoje sobre o urso e sobre o leão. Sabe o que Davi fazia? Davi cuidava de ovelhas. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um curral ou um lugar aonde fica as ovelhas. E por que eu estou dizendo isso? Você já vai entender. Onde ficam as ovelhas, o pastor fica perto, porque as ovelhas é dependente do pastor. Então Davi estava dizendo para Saul: Saul, eu estou preparado para enfrentar o gigante. E o Saul diz para ele: mas você não pode enfrentar o gigante, porque o gigante é um guerreiro e você é um jovem. Ele disse: olha, mas deixa eu te explicar, vou te mostrar o meu cartão, o cartão que eu tenho de matador de gigante. Tinha lá onde eu cuidava das ovelhas, e de repente apareceu um leão. O leão veio, e quando ele veio, que eu vi que ele pegou a ovelha, eu fui em cima dele, arranquei a ovelha dele e matei esse leão. Olha, mas sabe também, apareceu um urso. Apareceu o quê? Fala para quem está do seu lado: apareceu um urso. E olha, ele quando veio para cima, também peguei pela barba dele e matei o urso. Apóstolo, mas e aí? E o que tem que Davi matou? Quando Davi estava enfrentando o leão, leão come carne. Amém? Leão come carne. E a Bíblia diz que quando o leão vinha, Davi não fugia, Davi ia para cima do leão. Davi não tinha medo do leão. Ou seja, sabe o que a Bíblia diz? Que o leão fugia de Davi. Agora fique imaginando a cena. Eu não sei você, mas eu imagino que eu correria uns 3 dias se eu visse um leão na minha frente. É ou não é? Imagina você tá lá cuidando da ovelhinha e você escuta. Alguém já viu um leãozão aí de perto? Eu fico imaginando quando o leão viesse. Então veja, só que Davi não fugia. Davi, ele ia para cima do leão. E ele disse: olha, e quando o leão veio para cima de mim, nós entramos numa briga. Não dá, diga para quem está do seu lado assim, ó, não dá para você obter êxito se você foge do leão, se você tem medo do leão, se quem corre atrás de você é o leão, se o teu problema está correndo atrás de você e você está fugindo dele, você nunca vai ter êxito. Mas se você inverter a cena, se você começar a enfrentar o seu problema, e se você começar a olhar o seu problema diferente, e se você olhar para o seu problema e ir para cima dele, rasgar ele, você se torna um vencedor de problemas. Davi, ele sabe qual era a diferença? Sabe por que Davi não tinha medo do gigante? Porque ele também não tinha medo do urso. Ele não tinha medo do leão. Ele não tinha medo do que aparecia na vida dele. Era normal aonde Davi estava aparecer o leão, porque leão procura carne para comer. E muitas vezes nós não entendemos por que os problemas aparecem na nossa vida. Nós deveríamos estar preparados, porque você vence um, amanhã tem outro. Sabe qual é o problema? É que a gente acha que o problema que nós vencemos hoje vai acabar e amanhã a gente vai ter 50 anos de paz. Deixa eu ensinar uma coisa para você. O leão de hoje precisa morrer hoje. O de amanhã morre amanhã. O que não pode é deixar hoje se juntar com o de amanhã. Porque se você deixa juntar, daqui a pouco tem um exército de leão botando você para correr. Quando Deus está dizendo, você é que precisa colocar o leão para correr. É você que precisa. O leão tem que ter medo de você. O teu problema não pode ver você de cabeça baixa.
Qual é a técnica do ser humano quando ele está passando por situações difíceis? Baixar a cabeça, entristecer, fugir. Quantas vezes a pessoa diz assim: olha, estou passando por um problema, quero entrar no meu quarto, fechar a porta, apagar a luz, ficar escondido. Isso é enfrentar o leão? Isso é enfrentar o leão? Não, isso é enfrentar a depressão. Enfrentar o leão é olhar para o leão e dizer: peraí, deixa eu procurar aqui como é que eu vou matar ele hoje, porque quando esse leão morrer, eu vou ser alguém vencedor do leão, e não o leão vai me vencer. Sabe por que quando apareceu o gigante, Davi não tinha medo? Porque Davi também não tinha medo. E sabe o que é que representa o gigante na nossa vida? A maior batalha, os maiores êxitos que nós precisamos alcançar. Tem probleminha que acontece no dia a dia da nossa vida, que nós estamos fugindo. Como é que nós vamos enfrentar os maiores, que vão nos levar a lugares maiores do que nós imaginamos? Como é que Deus pode dar algo grandioso na nossa vida, se os pequenos não estamos correndo? E olha, isso eu estou falando mas a Bíblia diz que também apareceu um quê? Como é que o urso faz? Como é que o urso faz? Como é o barulho de um urso? Ninguém sabe, não? Me ajuda aí. Não, isso aí é bicho-papão. Como é que o urso faz? Como é que é o barulho do urso? Qual o tamanho de um urso? É grande ou é pequeno? Imagina. Quando Davi falou assim: venci o leão, agora ele olha, o que é que tem agora? Um urso. Com o que na boca? Isso é leão, filhinho. Está até confundindo os bichos. Cuidado que o Ibama te pega, viu? Fala para mim, o que é que o urso está na boca? O quê? O que que o urso está querendo comer? Querendo comer o quê? Não ouvi. Ovelha. Agora fala para quem está do seu lado. Eu pensei que o urso comia mel, nozes, salmão, menos ovelha. Até porque a ovelha não faz parte do cardápio do urso. Então pergunta aí para quem está do seu lado: o que que o urso estava fazendo no lugar que não era para ele estar? São as situações que a gente acha: por que eu estou passando por isso se eu não deveria estar passando? Senhor, por que eu estou enfrentando isso aqui? Isso aqui não era nem para mim estar passando por isso aqui, mas por que eu estou passando por isso aqui? São situações improváveis. Ou seja, sabe por que Davi, ele não tinha medo mais do gigante? Porque quando o leão se levantava, ou seja, os problemas cotidianos se levantavam, estava lá ele preparado para guerrear. E quando os improváveis via, ou seja, quando os problemas que a gente não espera, ou seja, nem é para estar passando por aquilo, começam a acontecer na nossa vida, Davi também estava preparado para eles. Ou seja, se viessem os prováveis, Davi preparado. Se viessem os improváveis, Davi também estava preparado. Quando veio o gigante, Davi fala para Saul: pode deixar que eu vou lá. Quando ninguém queria ir, sabe por quê? Porque a maioria do ser humano foge do leão e não suporta o urso. A maioria do ser humano, quando ele vê o leão, ele começa a correr, entra em depressão, quer se matar, quer tirar a vida. E Deus está dizendo: peraí, e o que está te esperando lá na frente? E quando o gigante aparecer, e quando eu quiser colocar você em situações maiores do que você imagina, como é que eu vou colocar você, se você está com medo do urso, se você está com medo do leão?
Por que a gente tem o culto aqui de sexta-feira? Porque se a gente não treina, meu irmão, se a gente não usa a fé, a Bíblia diz que o diabo ele anda como um leão ao nosso derredor, procurando a quem devorar. Não pensa você que o diabo vai te dar paz. Não pensa você que ele vai passar. Não pensa que o leão vai fazer carinho. Porque o leão não quer seu casamento de pé, não quer sua vida de pé. O leão não quer ver você sorrindo. O leão quer você correndo. O leão quer ver você gritando. O leão quer ver você gemendo. Aliás, o leão quer ver você fora da espiritualidade. Sabe por quê? Ele é apaixonado por carne. E uma vez o leão vencendo você, acabou. Mas uma vez você se levantando contra o leão, uma vez como diz a palavra, você como Davi, enfrentando o leão, quem tem que correr da sua vida não é você, é o leão que tem que fugir de você. Sabe por que vem o urso? Eu perguntando para Deus, falei: Senhor, mas por que esse urso apareceu aí se o bichinho nem gosta de comer ovelha? Você já viu algum desenho animado? O urso com a ovelhinha comendo ovelhinha? Ou você viu ele com um potão de mel? Eu fui pesquisar para ver se era verdade que o urso comia mel, se era coisa da televisão. Não, o urso come mel. Sabe o que ele come? Peixe, foca. Eu fico imaginando o que um urso estava fazendo num lugar que nem era dele. É aí que eu te digo que tem lutas que nós vamos passar, que nada mais é Deus nos preparando para as maiores que vão vir lá na frente. Sabe o que era aquele urso? Sabe o que era? Era Deus já treinando Davi para enfrentar o gigante. Quando ele mata os dois e ele chega diante de Saul, e ele está vendo que tem um gigante afrontando o povo de Israel, ele diz assim: deixa que eu vou matar ele. Deixa que eu vou, porque eu não tenho medo dele. Existia uma multidão de gente com medo. Mas sabe como é que Davi estava? Com vontade, com coragem. Entenda, nós somos o único responsável. Aquele que Deus escolheu para lutar pela nossa casa, aquele que Deus escolheu para lutar pelos filhos, aquele que Deus escolheu para ser vencedor. Você é um escolhido de Deus. Se você fugir, como é que Deus vai te colocar em lugares maiores? Na verdade, Deus está nos preparando. Resultado positivo, você vai ver já já, como Davi teve. Mas antes do resultado positivo, vem luta, vem dificuldade, vem problema, e que a gente não pode fugir. Se eu quero que Deus destrave o que está travado na minha vida, eu preciso estar preparado para qualquer situação, seja elas a que são diariamente, que vão se apresentar na minha vida, e aquelas que eu não estou preparado para ver, aquelas que acontecem na nossa vida e que você diz assim: não sei como é que esse urso apareceu na minha vida. Não tem problemas que aparecem na nossa vida que parece o urso na vida de Davi? Que quando você olha, você diz assim: meu Deus, isso aqui não era para estar acontecendo. Não tem problemas que você já se auto-indagou, que você já se perguntou: por que eu estou passando por isso se eu sou cristão? Não tem problemas que nós passamos que a gente fica perguntando: mas por quê? Por que isso está vindo na minha vida se eu tenho a presença de Deus? Quer ver uma coisa? Quantos aqui têm certeza que Deus existe? Só 2. Vou contar de novo. Levanta a mão quem tem certeza. Deus existe. Quantos aqui passam por problemas? E quantos aqui acham que os seus problemas vão acabar agora? Então a gente devia estar mais preparado para eles. A gente devia colocar mais preparação dentro de nós para enfrentá-los. Porque se a gente sabe que eles não vão parar, que você vence um hoje, amanhã nasce outro, e vão vir também os improváveis. A gente tem que aprender com Davi. E o que é que Davi fazia? Davi estava na mão de Deus.
Sabe o que é que Davi fala? Está aí na sua Bíblia. Davi fala para Saul o seguinte: olha, quem matou o leão, quem me ajudou a vencer o urso, foi a mão de Deus. E quem vai me ajudar também a vencer esse gigante, não é a força do meu braço. Davi não fala: olha, é o poder que eu tenho, é o rei que eu sou, é o dinheiro que eu possuo. Sabe o que é que Davi fala? Quem vai me ajudar a vencer esse gigante é o mesmo Deus que ajudou eu a vencer os problemas pequenos, os improváveis, e agora esse filisteu que está se apresentando na minha vida, seja ele grande ou maior do que eu vou vencer ele também com a mesma força que eu venci os problemas que eu passei lá atrás. Tem alguém comigo aí? Dá um glória a Deus. Então não fuja do seu problema, não fuja da sua luta, não fuja da sua guerra, não fuja. Tem gente que quando vê um leão se desespera. Davi não se desesperava. E ó, Davi matou quem? Matou o urso, o leão. E quem mandou ele matar o urso? Tá bom, você não sabe. Quem matou ele matar o gigante? Aonde é que está na Bíblia que Deus fala assim: ô Davi, vai lá matar o gigante? Fala para quem está do seu lado: tem batalhas que Deus não vai decidir por você. A decisão é sua. Quem tem que decidir se o leão morre ou não é você, não é Deus. E tem pessoa que sabe o que é que ela fica esperando? Que Deus, Senhor, quando o Senhor me libertar, serei liberto. E Deus está dizendo: quando você decidir se libertar, você será liberto. Tem pessoa que diz assim: olha, sabe o que é? É que eu estou sem força. Deus está dizendo: quando você tiver a força, aí você vai vencer o gigante. Tem pessoa que ela começa a achar desculpa para fugir do leão. Sabe o que ela diz? Olha, se não fosse o meu vizinho, se não fosse a minha vizinha, se não fosse isso, se não fosse aquilo, eu tinha acabado. Mas sabe o que é, né, pastor? É o leão, né? O leão está ali, ó, não sei, né? Se eu vou, se eu fico. E Deus está dizendo: quando você decidir matar o leão, matar o urso, vou te colocar o gigante. E quando você vencer o gigante, você vai ser alguém de sucesso, alguém que vai ter resultado positivo, alguém que vai sobressair a sua batalha. Tem lutas que você está passando, tem problemas que vão se levantar na sua vida, que o segredo do sucesso é você ir para cima, é você levantar a cabeça, é parar de chorar, é parar de ficar reclamando, é parar de viver murmurando, é parar de ficar procurando por que eu estou passando por isso. Deus está dizendo: o que você está perguntando, estou te respondendo nessa noite. O problema que você está passando, as lutas que se apresentam, sou eu preparando você para ser exitoso, para ser vitorioso, para lutas grandiosas que você vencerá, e teu nome será abençoado nessa terra junto com o meu. Sabe por quê? Davi até então nem era reconhecido por ninguém, mas quando Davi mata, a popularidade de Davi cresce mais do que o rei. As pessoas começam a cantar. Os soldados que tinham medo do leão, que tinham medo do urso, que tinham medo do gigante, saem da toca, tudo com a arma na mão, dizendo: ó, Davi matou o gigante, Davi matou o gigante, oh Davi, oh. Sabe quantas pessoas queriam abraçar Davi? Sabe por quê? Ninguém gosta de abraçar fracassado. Ninguém abraça quem foge. A Bíblia diz em Isaías: quem crê não foge. Olhe para quem está do seu lado: quem crê não foge. Seja do leão, seja do urso, ou seja do gigante. Não importa o tamanho do seu problema.
Tem uns dois pelo menos que pode ler aqui, ó. Tem mais uns dois, ó. Pronto. Sabe qual é o segredo do êxito? É levantar a cabeça diante do problema, é levantar a cabeça diante da luta, é levantar a cabeça diante do que seja que se lhe apresentar na sua vida. Lembrando que se hoje você está vencendo um problema, amanhã tem outro. E se amanhã tem outro, depois tem outro. E se depois tem outro, tem outro. O que não pode é a gente juntar e deixar esperar tudo no pacotão no final do ano. É o Chaves que gosta de pagar tudo no final do ano, não é? A gente junta tudo num pocão, no final do ano te pago. Quem deixa o gigante para amanhã, e se você for fazer a conta, faz a conta para você ver como numa semana se multiplica seus problemas. É por isso que às vezes a gente não entende por que o meu problema era tão pequenininho, agora está tão grandão. É só você somar o leão que você deixa para amanhã, amanhã são. Imagina se começar na segunda, hein? Não matou o leão na segunda, da terça são? Na quarta? Na quinta? Na sexta? No sábado? No domingo? Nem na igreja está vindo mais. Quem está me entendendo? Daqui uns dias não sabe. Daqui uns dias está dizendo, peraí, Leãozinho, vamos fazer um acordo? Calma, gatinho, calma. Amigo. Peraí. Deus nos fez para ser vencedores. Não é à toa que nós iniciamos a campanha Resultado Positivo. Sabe por quê? Deus pode te fazer ter resultado positivo, mas 50% depende de mim, e outros 50% depende de quê? De Deus. Primeiro, Deus está vendo o meu passo. Imagina você falar para Deus: Senhor, preciso de uma porta de trabalho, mas você não procura trabalho. Imagina você fala para Deus: Senhor, olha, eu quero abrir minha empresa, mas você fica esperando cair do céu. Já viu empresa cair do céu? Dinheiro cair do céu? Já viu? Eu via quando era criança, que passava os aviões jogando aquele dinheiro, e você saía correndo atrás dos dinheiros, quando você ia ver era falso. De um lado era uma propaganda, do outro era só a cara do dinheiro. E eu chegava em casa para minha mãe e falava: mãe, tô rico, olha quanto dinheiro. Ela dizia: isso aqui, né, isso aí é falso, filho. Só vi cair dinheiro do céu assim. Um dia uma senhora falou para mim: pastor, eu podia estar indo para casa, Deus pode fazer milagre? Eu falei: pode. E por que Ele não faz na minha vida? Eu falei: qual milagre a senhora quer? Eu quero estar indo para casa, tropeçar numa maleta e achar R$1 milhão. Falei: senhora, olha, melhor a senhora parar de pedir esse milagre, porque um dia eu pedi um milagre desse aí, a única coisa que eu achei foi um tropeção, arranquei a unha. E doeu mais que R$1 milhão. Deus não trabalha assim, Deus trabalha na nossa luta, nas nossas guerras. Elas vão se levantar. Você vê que o que faz a gente perder as batalhas é que no meio das batalhas a gente perde o foco delas. Vê? Você já viu as pessoas quando vão virar o ano? Feliz ano novo, esse ano vai ser um ano de sucesso, esse ano vai ser um ano de vitória, ano de bênção. Você já viu alguém começar assim: ano de desgraça? Esse ano vai ser o ano que você vai, esse ano vai ser o ano que você vai ficar desempregado. Esse ano vai ser o ano, rapaz, esse ano você vai passar no hospital, esse ano você vai morrer. Você já viu isso ou não? Ou quando vai virar o ano, a pessoa diz assim: olha, feliz ano novo, esse ano eu vou mudar, esse ano eu vou ser diferente, esse ano não sei, esse ano, e daqui a pouco perdeu o foco, e esse ano passou e você continua sendo o mesmo. Não é assim? Era assim. Esse ano, pode deixar que esse ano eu vou ser diferente, e continua a mesma coisa. Ou a gente enfrenta o leão,
vai para cima. Ou a gente olha para o urso, olha para o leão e diz: olha, quem vai fugir não sou eu. Se você vir, o mesmo Deus que me livrou ontem, e quer ver? Quantos aqui, Deus já operou alguma coisa aí na sua vida? Deus já fez um sinal? Quem aqui a mão de Deus já abençoou a sua vida? Dá aí um glória a Deus aí. Então, levanta a sua mão direita, receba essa aqui, ó. Levanta a sua mão direita, receba essa aqui que Deus está dizendo para você. O mesmo Deus que te livrou, que te abençoou, que abriu uma porta para você, que te curou, que estava na sua vida quando você está levantando as mãos e se lembrando, é o mesmo Deus que vai usar as suas mãos para te abençoar, para te trazer vitória, para obter êxito. O mesmo Deus de ontem continua sendo de hoje e será o de amanhã. Ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Quem perde o foco dele somos nós. Olha para Pedro. Pedro disse: agora, Senhor, é o Senhor, Senhor, então fala aí para mim andar, que eu vou andar nessas águas. Tinha muitos no barco, não tinha? Mas ninguém ousou. Ninguém falou: o quê? Pedro falou: se é o Senhor, então fala que eu vou até aí. Porque se é o Senhor, eu sei que a tua mão é poderosa para fazer eu andar sobre essas águas. E você sabe o que acontece? Jesus falou: então, ó. E ele começa a fazer o quê? Aonde ele está andando? E ele está olhando para quem? E ele está olhando para quem? Está olhando para quem? Está olhando para Jesus. Mas chega no meio do caminho. Quando ele chega no meio do caminho, ele... Rapaz, o lugar aqui é fundo, hein? Rapaz, é um mar. Está ventando. Sabe o que acontece ou não? Porque quem perde o foco afunda. Quem continua olhando para Cristo chega aonde Cristo está, aonde Deus quer que você chegue, aonde você vence. O segredo do nosso êxito, o segredo de ter resultado positivo, não é vestir o colete, é aprender com esse colete. Que quando a mão de Deus está sobre a nossa vida, não tem urso, não tem leão, não tem improvável, não tem problema, não tem situação. Eles vão se apresentar, mas nós estamos correndo atrás deles. Espera aí, como é que é? Quebrou isso aqui, não tem problema. Quebrou, nós vamos consertar. Aconteceu isso aqui, não tem problema. Quebrou, perdi isso aqui. Se eu perdi isso aqui, Deus tem mais para me dar lá. Me mandaram embora, se me mandou embora aqui, rapaz. Eu orei essa semana para uma mulher, foi mandada embora de uma empresa, e ela falou assim: minha vida acabou, apóstolo. Eu falei: como é que acabou? E agora o que é que eu vou fazer? Sem trabalho. Eu vou dizer que eu falei para ela só uma coisa, e ela já começou a chorar. Eu falei para ela: quem foi que te deu esse trabalho? Ela falou: foi Deus. Eu falei: e ele morreu? 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 O Deus que abriu a porta para ela lá atrás, morreu? Não entendi. Trancou a porta do céu? Está escondido? Cadê ele? Continua sendo o mesmo? Então o mesmo que abriu aquela vai abrir a outra. Acontece é que a gente tem problema de lidar com os leões que aparecem na nossa vida no cotidiano, e os ursos que vão se apresentar nas situações improváveis. Espera aí. Sabe quando você vê assim: e agora? Deixa isso aí para o Chapolin Colorado, sabe? E agora? Quem poderá me defender? Você sabe quem pode te defender. Amém?
O Chapolin pode tá perdido lá, quem vai me defender? Mas você já sabe quem pode te defender. Você sabe qual mão, se está na sua vida, você não perde batalhas. Os problemas que amanhã vão estar na sua vida, Deus não vai estar com você? Se Ele vai estar, então aqueles que se levantaram contra você se levantam por uma porta, mas tem que sair por 7. É a questão de tempo. Quando Jesus passa na vida de Pedro, mais uma vez, e vou encerrar aqui. E Pedro está lá, trabalhou a noite toda e não pescou nada. Sabe como é que estava a vida de Pedro? Pedro tinha pessoas para pagar, sustento para levar para sua casa. A vida de Pedro estava completamente enrolada. Quando Pedro está descendo do barco, ele está descendo, sabe como? Frustrado. Pedro está descendo do barco frustrado, porque ele trabalhou a noite toda e não pescou. Quando Jesus aparece, ele diz assim: olha, me empresta aí seu barco. Vem cá, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que você tem que fazer? Tenta jogar lá a rede para a direita. E Pedro fala para Jesus: olha, Senhor, nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Mas se o Senhor está dizendo aí, eu nem sei quem o Senhor é, porque Pedro não conhecia Jesus até então. Mas não custa tentar. Se o Senhor está falando, vou lançar a rede. E ele lança a rede. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que ele pega peixe que todos que estão com ele não dão conta de carregar. Mas na mesma noite, Pedro, antes de encontrar com Jesus, estava frustrado, porque o leão estava vencendo Pedro. Mas quando Jesus aparece na vida de alguém, o leão pode tentar te frustrar, mas Deus vai te honrar no mesmo lugar que você foi frustrado. No mesmo lugar que te frustraram, Deus vai te honrar lá. Deus não fala para Pedro trocar de mar, trocar de barco. Deus fala: só volta lá no mesmo lugar que você estava. Aonde foi que você foi frustrado? Foi aqui, filho? É aqui que aconteceu. É aqui que você lançou a rede a noite toda e não pescou nada. Porque ou você acha que Pedro naquela noite só resolveu jogar a rede para a direita, para a esquerda? Você acha que quando ele jogou a rede a noite inteira para a esquerda não pegou nada, ele tentou aonde? Acontece que tem lutas que nós não vamos descobrir a vitória se Jesus não está conosco, se a direção de Deus não está conosco. Tem saída que para o incrédulo lá fora ele nunca vai enxergar, mas tem saída que nós só vamos enxergar porque Jesus está conosco, porque Ele está dentro do nosso barco, porque Ele está nos direcionando. É o direcionamento de Deus, como você está recebendo hoje, que vai tirar você do meio do urso, do meio do leão, vai fazer você passar por gigantes e será exaltado aonde você foi fracassado, humilhado. É ali que Deus vai te honrar. É ali que Deus vai te exaltar. Deus vai levar você para ser exaltado no mesmo lugar. Só que veja como a gente tem problema para lidar com os problemas. Lá na frente, Jesus morre. E no dia que Jesus morre, Pedro fica perdido. E sabe para onde Pedro vai voltar? Vai voltar para pescar de novo. Só que Jesus falou: quando eu morrer, vocês não saem de Jerusalém, fica quietinho aí, porque eu vou morrer, vou ressuscitar e vou vir aqui. Fica quietinho aí. Só que Pedro, o homem formiga, sabe o homem formiga? Não quietava, acompanhado de Tomé, o incrédulo. Sabe para onde eles vão? Em mais 5, 7 era. Eles voltam, sabe? Pedro fala assim: sabe o que é? Vamos pescar. Aquele momento não era momento de quê? De pescar. Era momento de aguardar. Só que eles vão pescar e sabe o que eles encontram? Nada de novo. Pedro falou: é só jogar a rede, Jesus já ensinou.
além do direcionamento, Jesus precisa estar junto. O que te faz você vencer não é a palavra só não, é você estar com a palavra e Jesus na sua vida. O que faz você vencer não é a força do seu braço, não é o quanto você conhece disso aqui. Tem muito crente hoje que conhece a Bíblia de capa a capa, está fracassado. O que faz é uma junção, sabe qual? É Deus e você, é a palavra dele vivendo na sua vida, é quando Deus vive dentro de você. Sabe o que acontece? Jesus fala, vou lá só para curiar esses camaradas. E ele chega lá e Jesus ainda fala assim, ó, ei, tem alguma coisa aí para mim comer? E eles falam, não temos nada não, porque a gente pescou a noite inteira e não pegou nada. Jesus falou, e se vocês lançassem a rede para a direita? Aí tem um lá no meio que fala assim, opa, Pedro, sabe quem é? É Jesus. Como é que ele lembrou? Porque ele já tinha passado por isso. Aí ele lembrou, é Jesus. Aí sabe o que é que Pedro faz? Pedro veste a roupa porque estava peladão. O homem formiga, doidão, estava peladão. Aí quando ele falou, é o Senhor, vestiu a roupa e saiu, é o Senhor. E quando ele chega, ele encontra lá na praia, sabe o que? Pão, peixinho na brasa, Jesus fazendo um churrasquinho e dizendo, ó, quando eu te pedi vocês não tinham nada para dar, agora quem tem para dar sou eu tenho para te prover. Eu te pergunto, será que Jesus foi pescar voando? Porque a Bíblia diz que eles iam carregando a sacolada de peixe e Jesus estava lá assando peixinho. Da onde veio aquele peixe? Fala aí só para quem está do seu lado, não conta para ninguém não. Mas o mesmo Deus que fez milagre na vida de Pedro, quando direcionou ele a pescar à direita, faz milagre de provisão quando não tem nada. Ele é mesmo. Ele não importa. Então essa campanha é primeiro para a gente lutar. Primeiro é para a gente pegar o diabo, mandar o diabo correr. Amém? Quem é o leão, apóstolo? Simples. O leão é o diabo se levantando contra a nossa vida, contra a sua casa, contra a sua família. E eu estou convocando você para unir a fé comigo. Amém? Eu não estou convidando você para vir assistir culto. Eu estou convidando você para unir a fé comigo. Porque a nossa fé, nós vamos receber o direcionamento de Deus. Esse mês, como nós falamos, domingo, é mês de direção, é mês de direcionamento de Deus. Deus vai direcionar você para coisas que só Deus pode fazer na sua vida. Quando a gente fala assim, olha, culto de libertação, mas eu não tenho demônio, quem disse que você tem demônio? E quem disse que o demônio precisa entrar na sua vida para te parar? Quem diz? Agora faz assim com o dedinho, ó. Basta uma inveja. A inveja é suficiente para parar você, se você não está preparado para ela. Quem está entendendo? Basta assim, ó, faz assim com o dedinho, ó. Basta uma palavra contrária. Tem gente que diz assim, ai Jesus, e agora? Faz assim com o dedinho, ó. Basta acontecer algo que parece que Deus morreu. E tem pessoa que está dizendo, mas eu não tenho diabo na minha vida. O diabo falou, mas nem preciso. Tem gente que o diabo vai lá no inferno, chama todos os capetas e faz assim, vamos fazer uma reunião, como é que nós vamos destruir o fulano? Tem outras que o fulano já coloca o diabo para fazer reunião, para dizer, meu Deus, como é que nós vamos proteger o inferno desses demônios, dessas pessoas? Tem pessoa que parece que quer derrotar o inferno, está querendo lutar contra o diabo.
Escuta aqui, ó. Nós estamos debaixo da mão de Deus. O mesmo Deus que te deu a vida, que faz você estar aqui hoje. Só quem está vivo aí. Eu não quero nem olhar você que não levantou, porque se você não levantou a mão, você não está vivo. E se você não está vivo, você está assombração hoje. É ou não é? Só quem está vivo aí, dá um glória a Deus aí. Dá uma cafungada assim, ó, como diz na minha terra. Dá uma cafungada aí, respira aí. Vê se você está respirando. Está respirando? Quem está vivo aí pode dar um glória a Deus? Se você der um glória a Deus, o mesmo Deus que permitiu você estar aqui hoje, abrir a sua boca, é o mesmo Deus que vai te honrar. É o mesmo Deus que vai te dar vitória. Amém? E eu quero orar por você, posso? A oração de sexta vai ser aqui, ó, no altar. Aquele olha lá para o monte já. Rapaz, vocês são rápidos, hein? Pega ali. Olha lá, ó. Daqui a pouco eu vou subir no monte e vou consagrar eles. Sexta-feira que vem. Amém? Que dia? Eu vou ungir você com esse óleo aqui, ó. Tá aqui, ó. Dá um só aqui para mim, segura aí. Pode pegar esse? Tá aqui, ó. Sexta-feira que vem nós vamos consagrar. Eu me lembro que a última vez que eu fiz isso, o vidro explodiu dentro do carro. Mas não tem problema não, dessa vez não vai explodir não, porque dessa vez nós vamos consagrar e Deus vai fazer você se tornar alguém que vai obter resultados positivos. Ó, essa campanha até terminar, você vai ver quanto testemunho você vai ter para contar. Amém? Não é só que você foi curado, não, é que você venceu batalhas que eram improváveis na sua vida, lutas que não dava para você vencer. Você vai tirar o vício, você vai tirar o medo, você vai tirar a angústia, o pensamento contrário, o pensamento negativo. Quem está me entendendo? Cada domingo, cada sexta, Deus vai dar um direcionamento para você. Está aqui, ó. Eu ia passar para comprar, mas eles já foram lá mais rápido que eu. E daqui a pouquinho eu vou subir o monte para orar. Amém? Mas antes, hoje eu quero orar por você. Posso? Sim ou não? Mas eu vou orar. Eu vou orar. E a primeira oração que eu quero fazer nessa campanha é que Deus repreenda todo o medo da sua vida. Amém? O espírito do medo. Que você não fuja mais, que você levante a cabeça diante das suas lutas. Amém? Levanta o dedinho assim, ó, e diga assim: quem crê não foge. Não, mas você não jantou, foi só eu? Hã? Diga aí assim, ó, quem crê não foge. Agora escolhe alguém aí e diga assim, ó, quem crê não foge. E se você não fugir, vai ter resultado positivo. Quem entendeu? Mas você vai passar aqui pelo altar, eu vou orar por você. Amém? Eu vou impor minhas mãos. Sexta-feira que vem, vou te ungir com óleo. Nós vamos consagrar lá no monte hoje. Por que só hoje? Porque Deus colocou agora no meu coração. Amém? E eu vou consagrar lá no monte agora. Sexta-feira eu vou te ungir. Hoje eu vou orar por você. Agora, você acha que o leão vai se apresentar na sua vida? Hã? E o leão? Vai também. Você acha que você vai vir para a igreja e as lutas vão acabar? Quem acha isso? Coitado, né? Aí acabou a graça de ser crente, né? Acabou a graça de ser crente, porque a graça de ser crente é enfrentar a luta. Não entendi, apóstolo, te explico. A graça de ser crente é enfrentar a luta, que quanto maior a sua luta, maior a sua vitória. E quanto maior a sua vitória, maior o nome de Jesus é glorificado na sua vida. A graça de ser crente, sabe qual é? Quando as lutas vêm, que você sabe que Deus está contigo. E quando te perguntar como foi que você venceu, você vai dizer, foi a mão de Deus. Então, eu vou orar por você. E não esqueça, você não está sozinho. A mão de Deus está com você.
Ou ela está só na igreja? Você acha que a mão de Deus só está aqui na igreja? Não. A mão de Deus está quando você entra, quando você sai, quando você está na sua casa, quando você está no trabalho, quando você está, onde você for. E o leão se apresentar, você fala para ele, ó, tem certeza? Você vai querer dar trabalho para mim? Você vai querer vir? Vai mesmo? Porque eu estou debaixo da mão de quem? Quando o urso se apresentar, você vai dizer, você também vai vir? Porque eu estou debaixo da mão de quem? E quando o gigante se apresentar, vai dizer, ó, já matei 2, você vai vir também? Já lutei e venci 2, agora se você quiser vir, e aí? Cuidado. Porque o gigante que era gigante morreu por uma pedrinha. Você acha que na mão dos exércitos, dos soldados que estavam lá, diante do gigante, não tinha algo mais poderoso que uma pedrinha? Tinha como chama aquele negócio, que faz assim, ó? Catapulta, que mais? Como é aquele negócio? Pedra, foguete, canhão, R15, 16, 17, não tinha não, né? Naquela época não tinha. Você imagina, você acha que os caras que estavam lá não estavam preparados? Estava ou não estava? Mas o que adianta? Tinha as melhores armas, mas estava com medo. O que adianta você saber que Deus existe, que Ele está no céu, que Ele é poderoso, receber a unção, passar no altar, receber a oração, receber a palavra, carregar a Bíblia, e quando o problema vem, você, calma aí, Leãozinho, só um minuto. E pior, vou chamar a irmã Maria para orar por mim. Irmã Maria, me ajuda em oração. Tem um leão. Posso encerrar contando aqui um segredo para você que Jesus mandou? Tem certeza? Não sei se eu falo não. Falo ou não falo? Acho que eu vou falar só domingo. Falo ou não falo? Então uma pessoa falou assim, ó. Ai, credo, vocês falam muito do diabo. Fala mais de Cristo. Mas Cristo falava de quem? De quem Cristo falava? Não falava do diabo? Agora, quando o diabo foi tentar Jesus, o diabo não conhecia Jesus? E quando Jesus venceu o diabo, Jesus não conhecia o diabo? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você quer vencer seu inimigo? Conheça ele. Quem tem medo de falar do inimigo nunca vai saber quem o inimigo é. Aqui a gente fala do diabo, sabe por quê? Nós não temos medo do diabo. Aqui, meu amigo, aqui é o seguinte, o diabo tem que conhecer aquele Deus que está na nossa vida. Então se ele tem que saber o seguinte, se ele entrou por uma porta, tem que sair por outra. Se ele passou por aqui, meu irmão, ele tem que sair correndo. Sabe por quê? Porque nós estamos debaixo da poderosa mão de Deus. E quem não conhece o seu inimigo, é pego por ele. Sim ou não? É ou não é? Você tem manga aí? Manga. Manga. Se não tem, usa a fé aí, ó. Faz assim, ó, Satanás. Sabe dobrar manga ou não? Rapaz, tem gente que tá dobrando a manga muito ruim, viu? Tô vendo daqui. Tem gente que tá fazendo mais rápido. Não é assim não, é dobrar. E quem faz assim não passa a roupa, você sabe, é ou não é? Então se eu ver que você não dobrou direito aí, eu já sei que você não passa a roupa, entendeu? Não é que nem a bispa não. A bispa falou assim, agora só vou comprar aquelas camisas, como chama? Que não amassa. Já acorda, já pula dentro da roupa, é ou não é? Você tem manga aí? Ó, faz assim, Satanás hoje está se levantando
Só 2. O povo de lá está aprendendo a arregaçar a manga ainda. Hã? Diga aí, Satanás. Hoje está se levantando contra você. Se vir o leão, estou preparado. Se vir o urso, e se chegar o gigante, já sei que é a hora de eu ser exaltado, engrandecido, que o êxito está mais próximo do que eu imagino. Seja lá qual for a luta. Vou falar só para 2 aqui. Esse lado aqui está melhor para pregar, ó. Seja lá qual for o tamanho da luta, porque aquele que crê não foge. Amém? Quem entendeu? Agora, claro, o que mantém a gente com essa fé toda? A presença de quem? A presença de Deus. Por isso que é importante. Não adianta fazer campanha de sexta-feira se você não vem domingo para o culto. É ou não é? Porque se você não se enche da presença de Deus, como é que você vai enfrentar gigante? Você não vai correr do gigante. Aí qual a diferença nossa e daquele que não tem Deus? Igual. Amém? Você quer vencer gigante? Enche a sua vida com a presença de Deus. E isso a gente faz. Hoje a gente manda o gigante correr. Hoje a gente manda o diabo, ó. E domingo a gente se fortalece para poder regaçar as mangas. Senão, meu irmão, o diabo vai sugando, vai sugando, vai sugando. Amém? Fica de pé aí onde você está. Ó. Ó. Você já viu machadinha? Aquela de cortar árvore. Já viu? Sabe como o diabo faz? Ele vai arrancando lasquinha assim, ó. Ó. Amém? Sabe como é que o diabo enfraquece a gente? Ele vai assim, ó. E ele vai tirando lasquinha. Só que lasquinha muitas vezes não faz diferença na nossa vida. A gente continua o quê? De pé. E ele vai deixando. Ah, hoje você não ora, amanhã você não ora, você não vem na igreja, você não jejua mais, você não busca mais a Deus, e ele só vai tirando. E aí a árvore vai ficando fininha. Aí no momento que você vai enfrentar Satanás, ele fala, calma aí. Está entendendo? E sabe qual é o problema de cair? Não é cair, é se levantar. Por isso que a Bíblia diz, se você está de pé, cuide para que você não. Porque o problema não é cair. Cair, o problema é se levantar. Porque sabe como é o problema de se levantar? É que não cola a quebra. Não dá para pegar super bonde e colar. Já falei isso aqui. Tem que plantar a semente de novo e começar tudo de novo. E aí, nós estamos vivendo no mal do século, que é a ansiedade, a pressa, o desespero. E o diabo começa a trabalhar na ansiedade, diz assim, tá vendo? E aí a pessoa já não consegue mais voltar a buscar Deus, não tem mais força. E o diabo diz aí, um leão, guarda aí. Tem gente que hoje a sua casa está sendo guardada por um leão. Sua vida financeira está sendo guardada por um leão. Imagina um leãozão assim, vem cá, seu Luiz. Imagina o seu Luiz aqui, um leão, a cara de leão aí. O leão é assim, é? Esse leão é esquisito. Imagina aí o leão. Hoje tem gente, sabe como? O leão está na porta da casa assim, ó. Está lá parado, impedindo essa casa de vencer. Quando você ameaça, vou orar pela minha casa. Tá bom, não vou orar mais não. Quando você diz assim, eu vou levantar a campanha pela minha casa, tá bom, você manda. Quem está entendendo? Tem gente que não tem
Se passar a mão no bolso, tá que nem o meu, vira de ponta cabeça assim, não tem R$1. Aí, de repente, Deus fala assim, ó, faz assim, você vai prosperar. E ela diz, vou prosperar, opa! E aí, quando ela vai prosperar, o leão está parado lá na frente da vida financeira dela, o leão dá um grito. Ela diz, tá bom, nasci pobre, vou morrer pobre, né? Quem está entendendo? Às vezes Deus fala para ela, você precisa reacionar contra a sua vida espiritual, você não está vendo? Sua vida espiritual está indo para o buraco. E a pessoa diz assim, tá bom, vou acordar 3 horas da manhã. Ela coloca o relógio 3 horas da manhã, só que tem um leão na vida espiritual dela. E ela diz assim, não, hoje eu vou orar, bispo. 3 horas da manhã, vai lá, pega o relógio, põe para despertar. Quando dá 3 horas, o relógio, pi. Aí quando ela levanta, e ela diz assim, Senhor, o leão levanta. Tem uns leão aí que é meio esquisito, gente. Mas você está entendendo, sim ou não? Está entendendo? Pastor. A vida de pregador não é fácil, não, rapaz. A gente se depara com umas coisas. Como é que é, Deus? Tem um leão no som? Tem um leão no som. Tem um leão no som, tá vendo? Quem está me entendendo? Às vezes você está com enfermidade, você está passando por um problema, está lá o leão estacionado na sua vida. Você tem tudo para ser feliz, tudo para ir para frente, mas está lá o leão estacionado na sua vida. Quando você diz assim, agora, meu irmão, eu vou me levantar, está lá o leão. Só tem um jeito de passar pelo leão. É o que Davi ensinou. Como é que é? Quem está entendendo? É assim que Davi. Quando Saul pergunta para Davi, o gigante é treinado. Ele falou que você não viu como é que eu grito. O gigante é guerreiro desde quando ele nasceu. E você não viu como é que eu mato o leão, meu irmão. Pode se levantar do jeito que for. Aqui não. Tem hora que quem tem que gritar mais alto lá. Por isso que tem hora que você não pode se acomodar. Amém? Por isso que tem hora que você precisa se levantar em fé. Em fé extraordinária. É por isso que a gente não para na igreja. Está parando um propósito, tem outro. Começa. Não. Sabe por quê? Porque se você para, meu irmão, o leão senta. Ele senta. E quando as oportunidades vêm, o leão te devora. Você nasceu para arrebentar. Tem alguém comigo aqui? A gente vai orar e eu vou chamar você para passar pelo altar. E aí nós vamos terminar. Amém? Quem entendeu?